Olá, turma. Prontos para mais uma etapa aí? Vamos lá então, pessoal. O que a gente teve neve aqui em Tzfat, não sei se vocês ouviram falar isso, mas estava aqui interessante a situação. Ok, vamos então, senhores, à nova matéria. Vou falar uma ideia racídica. Agora a gente está aqui em Israel, a gente vai ter agora Shabbat Zachor, que é antes de Purim. Então se conta que tinha um Hassid, um judeu que se tornou Hassid do Alter Rebbe pelo mérito do Amalek. Como foi isso? Tinha um Hassid do Alter Rebbe que ele estava numa congregação que não era do Chabad, estava fazendo alguma shlichut, alguma coisa. E quando cheguei era Shabbat Zachor, ele teve a leitura do Amalek. E aquele Hassid, aquele judeu viu a face do Hassid na hora da leitura do Amalek. Ele percebeu que o Hassid estava com uma raiva muito grande do Amalek. Assim como a Torá nos ordena que o Amalek representa o mal, etc. Tem que ter uma raiva grande. Mas hoje em dia, quem tem raiva do Amalek? A gente não conhece o Amalek. As pessoas, infelizmente, têm raiva do vizinho, têm raiva daquele cara que traiu ele, que atrapalhou ele. E aquele judeu na sinagoga percebeu que o Hassid estava com raiva do Amalek, como se o Amalek fosse o vizinho que brigou com ele, estava com uma raiva feia. E ele perguntou depois para o Hassid, onde você recebeu essa raiva tão forte do Amalek? Aí ele mandou ele para o Alter Rebbe. O Alter Rebbe nos ensina que o Amalek é o Yetzirará, é a frieza, etc. Quanta raiva a gente tem que ter contra o Yetzirará, etc., que tenta atrapalhar a gente a fazer o que precisa, como que precisa, com alegria, hayut, calor, etc. Ok, vamos lá então, pessoal. É bom falar de calor porque aqui teve neve, tá meio frio aqui. Ok, vamos lá então. Vou abrir aqui a folha nova de trabalho para a gente começar a trabalhar. Rabota, sabe o que é rabota em russo? Trabalho. Vamos ao trabalho. Siman Shin Chafalev Seif Gimel. Diz o Alter Rebbe, Vechen asul lasot mei melach merubim. Não pode no Shabat fazer uma grande quantidade de mei melach. Mei melach é água com sal. Hoje em dia a gente não usa isso tanto, mas a gente usa, lembra quando a gente usa mais água salmoura, especialmente na noite do Seidan. A gente usa isso bem para mergulhar o carpaz e o ovo depois. Mas, enfim, diz o Alter Rebbe, no Shabat é proibido preparar essa água com sal, merubim, em grande quantidade. Ou she'ar mashkin melach merubim, ou algum outro líquido com muito sal, quantidade grande de sal. Ele falou aqui, merubim, certo? Desculpa. Ou she'ar mashkin melach, ou outras bebidas com sal, merubim em grande quantidade. Merubim aqui é fazer isso em grande quantidade. Latet letoch hakvashim, para colocar nas verduras em conserva. Você pode falar, vou fazer no Shabbos, fazer uma conservazinha, você coloca uns pepininhos, deixa eles bem apertadinhos naquele pote que fecha assim, bem fechadinho. Você vai preparar no Shabat água com sal para colocar. É muito. Eu fiz isso algumas vezes, é interessante. Mas Chas Shalom não no Shabat, não. Eu fiz isso ou antes do Shabat ou depois do Shabat. Então, preparar essa água para colocar nas verduras em conserva é proibido no Shabat. Kvashim, diz o Alter Rebbe, ou seja, mineira, são verduras. Pode ser pepino, pode ser. Tem gente que faz como se diz, cenoura, enfim, tem várias coisas, ou tem gente que faz de limão, ou varim, azeitonas também. Outras coisas, shekofshim leitkayem, que se
que se faz conserva para aquilo de durar bastante tempo. E se a pessoa fala, eu vou jogar a salmoura, mas eu vou comer desse pepino que eu estou conservando, eu vou comer no Shabat também. Você pode, apesar que ainda não está pronto, você pode já comer depois de, vamos dizer, 12 horas, não vai estar pronto ainda, mas dá para comer se quiser. Fala, eu vou comer no Shabat, não pode. Não pode fazer isso. O filho é alta, mesmo que ele vai comer na hora, no Shabat, ou até na hora, é proibido. Sheino Torah B'Shilachol Levad, que aí não é que ele está fazendo só para depois do Shabat. Ele pode falar, vou comer esse picles, começar a comer dele no Shabat. Não pode, mas mesmo assim, me come de qualquer jeito, é proibido de qualquer jeito. Kevan Shekovesh Otam, Kevan Shekovesh Otam Leitkayem, já que ele faz isso para aquilo ficar, durar bastante tempo. Aqui o Alter Rebbe traz duas proibições ligadas com essa ideia de fazer conservas no Shabat. Primeira coisa, diz o Alter Rebbe, Domé leibud, Shamelach mekaiman, é como aquele ibud que faziam no Mishkan, com os coros para fazer as coberturas do Mishkan, eles faziam coros, e eles curtiam com sal e com outros materiais, eles curtiam com sal, com talvez ácidos, para o couro ficar resistente. Então, essa ideia de fazer as conservas do Shabbat lembra o trabalho do Mishkan de Ibud, de processar os couros com sal, etc. Isso é um problema, isso é uma ideia. Tem aqueles que explicam por outro caminho o problema. Shakovesh Asur, aquele que faz essa conserva no Shabat, vai ser proibido. Lembra a ideia de cozinhar. Quando você faz a comida em conserva, ela fica mole, fica tipo cozida. Então, mas não é verdade que não é pela Torá. Eu acho que os dois não são pela Torá, nem ele está fazendo couro, nem ele está cozinhando, mas como lembra essas coisas, ou uma coisa, ou a processo de curtir, essa palavra que eu tinha esquecido, curtir o couro, e Buda é curtir. Você pode curtir no Shabbat, certo? Curtir uma bombom Farbrengen, curtir uma cervejinha, mas curtir couro não pode, nem curtir as conservas, os picles no Shabbat. Você pode curtir comer eles, mas não preparar eles. Ou o problema de cozinhar também. Lembra a ideia de cozinhar no Shabbat, preparar a conserva. Ok, vamos em frente, pessoal. Vamos resumir isso. Vamos em frente, que atrás vem gente. Mashiach já está chegando. Leachin mei melach, preparar água salmoura, água com sal, velichbosh bahem elafefonim, e fazer conservas, vamos dizer, de pepinos, outras coisas, é proibido no Shabat. Mesmo que ele vai experimentar também no Shabat, mas não pode preparar isso no Shabat. Me dá dois motivos por que é proibido fazer a conserva no Shabat. Uma coisa que lembra curtir couro, que era feito com sal para o couro não estragar. Outra coisa lembra também tipo um cozimento, um certo cozimento, que é proibido cozinhar no Shabat. Mas tudo isso é pelos sábios, mas é proibido pelos sábios. Lembra uma coisa, outra coisa. Ou curtir ou cozinhar. Piskei Tshuves Gimel, Ve'ará 39. Preparar melafefon bechometz, não com sal. Fazer pepino com vinagre, também dá para conservar com vinagre. Aqui em casa o pessoal gosta só com sal, mas tem muita gente que gosta de conservar com vinagre, também dá o efeito. Ou fazer outros tipos de conservas diferentes do que o Alter me lembrou aqui. Por exemplo, perot mesucarim ou confitura. Frutas, se você colocar bastante açúcar,
O açúcar também tem um efeito de transformar aquilo em conserva. Confitura também, frutas que foram conservadas com açúcar. Isso eu nunca fiz em casa, mas eu acredito que funciona. É proibido também no Shabat, porque, de novo, lembra a ideia de fazer conserva no Shabat, etc., que a gente falou que é proibido pelos sábios. Ele quer, exceto sam bahem rak meat chometz açúcar. Só se ele põe pouco vinagre ou pouco açúcar, que não dá para realmente dar o efeito de conserva, mas por efeito de tempero, aí não vai ter problema. Mas se ele faz de forma de conserva, com grande quantidade de açúcar, grande quantidade de vinagre, aí não vai poder. Acrescenta o Alter Rebbe no mesmo seif, Sham, quer dizer no mesmo seif que a gente lembrou antes, Gimel, Sham, capítulo Shin Chafalev, seif Gimel, diz o Alter Rebbe mais, Vafil lasot mei melach, mesmo que o sujeito quer fazer essa água com sal, água salmoura, né, essa água com sal, ou chamashkin melach, ou um outro líquido que ele quer preparar com sal. Ele não quer preparar agora a salmoura para usar, para fazer conservas, como a gente lembrou antes. Ele quer mergulhar o pãozinho dele nessa água com sal. Velatet letorra tafshil, ou colocar num cozido. Hoje em dia a gente não usa muito salmoura, né, na nossa cozinha moderna, apesar que o meu sogro, que ele é de uma congregação sefaradim chamada Bukharim, sefaradim lá da Rússia, eles têm um prato que eles fazem peixe frito, e eles pegam, depois que eles fritam, eles mergulham numa água com sal, mas na verdade o principal não é o sal, o principal é o chum, é o alho, água misturada com alho, mas também com sal. Então eles podem ter essa dúvida, pode preparar água com sal, não pode? O que o Alter Rebbe fala sobre isso? Asur lasot mehem arbe beyachad, não pode fazer muito no Shabbat. Você pode preparar só um pouco, talvez para mergulhar um pedaço de peixe, você pode, mas não pode fazer uma quantidade grande. O que quer dizer grande? Quanto é grande, quanto é pequeno? Pode ser que um cara fala para mim, um balde é pouco ainda. Eu prefiro 2 baldes. Quando é pouco e quando é muito, diz o Alter Rebbe a categoria. Daí lasot bebat achat, você não pode no Shabbat fazer de uma vez letzorech tibul shtei seudot, para usar para 2 refeições, não pode. Como você faz se precisar? Ela meat letzorech seuda achat bilvad. Você faz só uma quantidade pequena que você acha que você vai usar naquela refeição. Qual o problema de fazer muito? Aqui eu não estou fazendo conserva. Conserva, tá bom, você falou que tem 2 problemas. Parece que você está curtindo couro, parece que você está cozinhando, mas aqui você não está fazendo conserva. Você está preparando a água só para usar água com sal. Qual o problema? Diz o Alter Rebbe, mexe que você mesmo arbe, se ele fizer muita água com sal, mirá quem você está no kvishá. É tipo maritime, tipo, está parecendo, a pessoa não pode fazer uma coisa que parece mal, para mesmo outras pessoas podem achar que ele está fazendo uma coisa errada, etc. E aqui, tipo, parece que ele está fazendo como se diz, uma kvishá, que é uma conserva. Parece que ele está fazendo uma conservinha que não pode fazer no Shabat. Então, tem esse problema. Ok, vamos em frente. Diz o Alter Rebbe. Vafilo letzorech seuda achat, e mesmo se ele preparar isso para uma refeição só, eno rashai lasot ela samuch laseuda. Ele pode fazer isso só se for próximo da refeição. Avalom seuda leseuda. Não se ele está numa refeição, preparar para outra refeição. Ou seja, tem que ser na hora
na hora que já está próximo da que ele vai usar. Você não pode preparar agora de manhã. Vamos dizer que à noite você não vai usar água com sal. À noite você não vai usar com sal, mas você vai querer usar de dia. Vamos dizer, à noite o cara come gefilte fish, e de dia ele vai comer aquele peixe mergulhado na salmoura. Mas você não pode preparar à noite, mesmo se você fazer só para uma refeição, só para amanhã, você não pode fazer agora. Você pode fazer para uma refeição e só próximo daquela refeição, quando estiver já na hora próxima daquela refeição. ואפילו נותן בהם שמן בין נתינת המים לנתינת המלח, mesmo se ele colocar óleo entre isso que ele coloca água e entre isso que ele coloca o sal, ou seja, ele não prepara água com sal direto, ele coloca água no pote, depois ele acrescenta óleo, que o óleo é uma coisa que não vai junto com a conserva. Tipo, isso é uma coisa que mostra que não está fazendo conserva. E depois ele acrescenta o sal. והשמן מעכב, o óleo ele tipo atrapalha, impede. שאין המלח מתערב יפה עם המים. Que aí o sal não se mistura tão bem com a água. O óleo dá um certo efeito de, tipo, faz um impedimento, uma bagunça lá na salmoura. O matishet corrói, e o óleo, ele enfraquece a força do sal, miot memelach hazim, e aí o resultado é que essa salmoura não vai ficar muito forte, muito ácida, o que for. Alfa pequena sua, mesmo sem proibido. Não adianta, essa ideia de acrescentar o óleo na salmoura não funciona. Outra coisa, diz o Alter Rebbe, veim noten shnei shlishei melach, se ele colocar 2/3 sal, veshlish maim, e 1/3 água, ou shamashkin, outro líquido, que aqui, se você perceber, ele está fazendo com uma concentração de sal muito, muito grande. 2/3 do copo, vamos dizer, é sal, e só 1/3 é água. Imagina que força de sal você tem aqui. A surla solta, isso é totalmente proibido fazer. A fila meat, mesmo que ele fazer pouco, letzonach tibu seudazu, para essa refeição. Ou seja, para preparar essa água salgada, essa água de salmoura no Shabbat, você tem algumas condições. Uma condição é que tem que fazer pouco só para aquela refeição. Outra condição, tem que fazer aquilo próximo da hora da refeição, não antes. Outra condição, não pode colocar sal demais, você não pode chegar a um nível que você tem 2/3 sal e só 1/3 água. Tem que ter mais água do que isso. Ok, então vamos concluir. Achanat mei hamelach beshabbat. Preparar essa água de salmoura no Shabbat. Mutar bitnai she. Vai ser permitido com a condição que kamut hamelach, kamut shel hamei melach, maspik rak. Se ele, a quantidade de água salgada que ele prepara é suficiente somente para uma refeição. Quem se ele preparar mais do que uma refeição, tem um tipo maritime, pode pensar que ele está fazendo aquilo para conserva e vai ser proibido. Ve'asur é proibido. Afilim yosif lamai, mesmo que ele acrescentar naquela água, lifnei amelach, antes de colocar o sal, ele quiser acrescentar lá óleo para deixar a mistura menos forte, não adianta, não pode. Velegabei, até agora a gente falou a quantidade da água, eu esqueci de colocar, mas vamos colocar agora. Vezé dafka, isso é somente. Vezé mutar, isso é permitido. Dafka, somente. Samur, próximo daquela refeição, mas não pode ser longe da refeição, porque aí não vai poder. Ok? Velegabei kamutamelas, em relação à quantidade de sal. Sheachola, sim. Ele pode colocar lá,
não pode colocar demais sal, não pode chegar ao nível que 2/3 é sal e 1/3 só é água, não. Tem que ser menos concentrado do que isso. O Pesquetchuvas ele traz em relação a esse assunto que Hayom, hoje em dia, Pachot Nafots, é menos comum a Shimush Bemei Melech, o uso da salmoura na nossa cozinha, apesar que o meu sogro, ele sim usa um certo mais. Na maioria das cozinhas, no Ocidente, pelo menos, não se usa muito. Bechol Ofen, mas de qualquer jeito, Zegam Nafkamina, de qualquer jeito a gente tem que saber essa alahá. A gente vai ter uma Nafkamina, uma alahá prática nisso, Beleila Seder, quando vai ter o Leila Seder Shechal B'Shabbos, que caiu em Shabbat. Vada Lekatrila, com certeza o melhor é Dela Leikanes da Shela, para não entrar em dúvidas. Adif Lachina Memela, se caiu no Shabbos, vai ser melhor para você preparar a salmona antes do Yom Tov, antes do Pesach, antes do Shabbos. Vem no Achim, mas se ele não preparou antes, então ele vai poder preparar, só que vai ter que seguir as condições que a gente falou. Vai ter que ser próximo da refeição, vai ter que ser, como se diz, quantidade pequena, que só vai dar para aquela refeição, e também não forte demais, não pode, como se diz, fazer quantidade muito, muito grande de sal na água. Ok, vamos lá. Diz Walter Rebbe agora no Seif Dalet. Kol davar, toda coisa, Shamelach Moiló, que o sal ele funciona e ajuda para ele, Leshanot et tivó, para mudar a natureza daquele elemento, et tivó, a natureza dele. Por exemplo, Lerachechó, deixar ele mais macio, ou ao contrário, Lakshotó, deixar ele mais durinho, mais resistente. Ou Lafig Merilutó, ou o sal tem uma atitude que ele tira a harifut, ou ele tira o azedo, ele tira o picante muito forte daquele alimento. Por exemplo, cebola, você coloca um sal, o sal tipo quebra um pouco a acidez da cebola, etc. E todo tipo de coisa que o sal tem algum efeito sobre ele. Eu quero dizer benazai, coisas parecidas com isso, que igual, por exemplo, tsnon, colocar sal no tsnon é o rabanete, se não me engano, o nabo, acho que é rabanete. O batzal na cebola, vechum no alho, Becaetzebahem e outros como esses, midvarim acharifim, as coisas mais picantes, mais fortes. Shehem shorim bamelach, você coloca eles com sal, por exemplo, você coloca, vamos dizer, cebola com sal. Remezim, aquilo tira um certo líquido, e com esse líquido que sai da cebola, dessas coisas, sai junto à acidez, aí a cebola fica mais fácil de ser consumida. Vertsemerirutam, sai a acidez deles junto com sal. Venassim kashim, ou que eles ficam mais durinhos, tem algum efeito, o sal dentro neles. Vechen polim vadashim, também vários tipos de grãos, de leguminosas. Adashim como se diz em português, adashim lentilhas cozidas, polim, acho que é o full, sabe o que é? São tipos de leguminosas, de grãos cozidos. Shenid bashlu beklipatam, que foram cozidos com a casca. Quem é sefaradi, eu acho que sabe o que é full. Full é um grão que se... Tem também turmos, também se fazem tipo em conserva com sal e vem com a casquinha assim. Shamelach merakecha koshesh bem, o sal, ele tem o efeito de dar uma maciada nessas leguminosas, nesses grãos. Bitzat klipatá, com a casquinha, ele é meio durinho, e o sal dá uma amolecida. Vecheminei kishuim. Kishuim, a tradução no hebraico moderno é como se fala em português abobrinha, mas aqui kishuim pode ser, aqui também está falando de
melafefon de pepino. Pepino, que aliás é a mesma família da abobrinha, né? Mas acho que aqui ele está falando do pepino. Ogirkes, se não me engano, em Yiddish é pepino. Quem sabe Yiddish me dá depois uma consentimento, está certo? Chaim, pepino como se diz Chaim, não cozido, é cru. Shamelach moilam, que o sal ele tem um efeito neles, ou nas lentilhas cozidas, etc., ou no pepino cru. O sal dá um efeito. Assim, toda coisa, xereguilim, lassot menakoshim, se costuma fazer com eles coisas em conserva. אסור למלוח מהם יותר מחתיכה לבדה כדי לאוכלה לאלתר. É proibido fazer mais do que um pedaço, só pode salgar um pedaço de cada vez. Você pega a cebola, tem pedaços de cebola, você não pode salgar todos os pedaços do Shabbos. Você tem que salgar um e comer. Salgar um e comer. A mesma coisa pepino. Salga um pedaço, uma fatia e come. Uma fatia e come. E só para comer imediatamente. Você não pode deixar para comer daqui a pouco. Davash melach moilo, coisas que o sal ele tem um efeito de conserta eles, faz algum efeito neles, por exemplo, que a cebola, o alho, o rabanete, o pul, que é um grão, uma leguminosa, lentilhas, pepinos, lentilha e o fumo cozidos, pepinos crus. Tudo isso é proibido salgar no Shabat, exceto um pedaço de cada vez e comer na hora. Salga e come, salga e come. Davar shamelach, você pode perguntar, então como eu faço salada de pepino no Shabat? Como eu faço salada com cebola, com bastante cebola e tal? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a princípio a regra é que não pode. Você pode salgar um e comer, um pedaço e comer. Não um pepino inteiro, uma cebola inteira, um pedaço da cebola. Cada pedaço você cortou, salga e come. Davar shamelach moilo, uma coisa que o sal tem efeito, como o presidente já falou, aderech latil limloach velechol b'shabatu, a forma que você vai poder salgar isso e comer isso no Shabat vai ser um de cada vez. Você salga e come imediatamente, tem que ser na hora. Duas coisas, que você faz só um pedaço e outra que você consome ele imediatamente. Ok, vamos ao próximo trecho. Diz Walter Rebbe, Lefichach, por isso, Masha Nahagu, isso que se costuma, Lachtoch Tznon Dak, cortar o rabanete em pedaços finos e pequenos. Venotnim otobekiarai, se coloca isso numa travessa, molchimoto, e se salga esses pedaços de rabanete. E aqui a gente tem vários pedaços e estão salgando todos juntos. A gente falando que não pode, só pode fazer um de cada vez. Mas diz o Alter Rebbe, veshofrim alav chometz, se joga também vinagre junto em Isurba davar. Não tem aqui proibição, porque aqui você vê que é uma salada, você não está fazendo uma conserva com sal, etc. Afalpi, apesar, apesar que quando você faz essa salada, você tem vários pedaços de rabanete e você está salgando todos eles, parece que você está salgando vários pedaços juntos. Sheassur, que aí é proibido fazer juntos vários pedaços. Afelo que dele role alta, mesmo que ele pretendia comer na hora. E como a gente fala aqui que você pode fazer isso, e como porém, você não deixa ele só com sal. O sal,
ele tem o efeito de consertar o alimento, etc., mas aquele não deixa com sal algum tempo. Ela shofrim alehem miyad chometz. Você joga imediatamente um vinagre junto em cima também da salada, o menim acherim e outros tipos além do vinagre. Eno domeleibud. Aí não parece que ele está fazendo uma conserva, porque esse é o problema, tipo uma conserva, quando você coloca o sal. Ah, você pode perguntar, antes a gente falou que tem conserva com vinagre também, mas aqui é um pouco de vinagre. Um pouco de vinagre não é tão ruim, não tem tanto esse problema de conserva. Então, aqui o vinagre seria mais um tempero, na verdade. Então, não somente que ele não é problemático, ele, tipo, evita de ter problema com sal, já que ele coloca também um pouco de vinagre. Isso quebra o problema que teria de se fosse só o sal. E mais ainda, se ele colocar na salada óleo, que aquilo vai ajudar para não ter problema. Porque o óleo, com certeza, ele não faz nenhuma conserva com óleo. A gente antes falou que o óleo não adiantava colocar óleo. Lá vocês lembram quando ele faz a salmoura? Na salmoura não adianta colocar óleo. Mas em relação às verduras que estão recebendo o sal, aqui sim, se ele coloca nas verduras óleo, o óleo ajuda para alahá, para não ter problema. Porque shashemen, o óleo, ou o azeite, o óleo que for, metishet koahamelach, ele enfraquece o poder do sal. Mikoma, mas porém, friso alterebe, tzarich leizer, você vai ter que ter cuidado. Esporret hashemen ou etachometz, colocar o óleo ou o vinagre, tem que fumiada harameliche, logo depois de ter colocado o sal, ou seja, você não pode demorar muito, você não pode colocar o sal, deixar o sal ter o efeito e mais tarde colocar o óleo ou o vinagre, não. Você coloca o sal e imediatamente, ou melhor ainda, você pode colocar também, o Altébio não frisou isso, mas obviamente melhor ainda você colocar antes até. Você coloca primeiro o óleo ou o vinagre e depois você coloca o sal, aí não tem nenhum problema. Ou você coloca o sal, mas imediatamente depois você coloca o óleo ou o vinagre sem esperar. O que é proibido é colocar o sal, deixar um certo tempo, e depois colocar o vinagre e o óleo, aí não está bom. Avalmash nagim ktsat, mas isso que costumam certas pessoas, shosim yere, que eles preparam uma verdura shikorim salatin, que é o alface. O que essas pessoas faziam? Eles primeiro salgavam o alface, bifneatzmon separado, sem acrescentar mais nada. O machino tocar e deixavam o alface com o sal assim um certo tempo. O messalenim amayim shotzimeno, aí limpavam, lavavam depois a água, os líquidos que saíram do alface através do sal, retiram o líquido que saiu. E depois, na continuação, coloca o alface com óleo ou com vinagre. Zéu e surgamur. Isso é totalmente proibido. Vedomé e oteleibud. Isso parece com curtir os couros com sal. Keivan Shumantin, já que ele espera um certo tempo, até que o alface recebe bem e tem um efeito bom do sal, e só depois ele acrescenta o óleo ou o vinagre, isso está proibido. E sim, ele tem que acrescentar imediatamente, ou um pouco antes de colocar o sal, ou imediatamente depois, e não esperar um tempo. Então, pessoal, a derech hamuteret, a forma permitida, leachin salat, para preparar uma salada no Shabbat, e marbecha tichot shel batzal, com vários pedaços, vamos dizer, de cebola, melafifão de pepino, etc., rabanete, etc. E a gente falou antes que você pode fazer só salgar um de cada vez, salgar um e comer, salgar um e comer. Como você pode fazer vários? Sim, você pode fazer, se você acrescentar ou um pouco de vinagre, ou um pouco de óleo ou azeite, ou pode ser maionese, também serve outros. Ele falou, ou coisas parecidas, mas com a condição que seja logo depois que ele coloca o sal, ou antes, ou
logo depois, mas não esperar para colocar isso mais tarde. Agora, se for uma coisa que o sal, ele não tem um efeito de tirar a harifut, de tirar deixar ele menos picante, ou de curtir como o pepino, que ele fica em conserva. Outros alimentos que não tem o sal não tem essas naturezas de modificar eles. Qual seria a forma de salgar eles no Shabat? Diz o Alter Rebbe, Kol davar sheina melach moilo leshanot tivo. Toda coisa que o sal não modifica a natureza dele. Ele achou no tembotam bilvad. Só o sal dá para ele um certo gosto. Kegon beitzal basar, como ovo cozido, o basar e carne. Mutar lemolchan, você pode salgar esses alimentos no Shabat, não tem problema de salgar eles, não me coma como, porém, mesmo assim, a sulim é proibido você salgar o ovo, a carne, o que for, que dele para uma outra refeição. Você pode salgar vários pedaços, mesmo sem colocar óleo, outras coisas, salgar eles direto e vários pedaços juntos, mas só naquela refeição, não para outra refeição. E tem aqueles que explicam, que falam, se tem um certo motivo, que é melhor para ele salgar agora, e é melhor para ele salgar isso agora do que deixar para salgar mais tarde, quando ele for comer aquele alimento, frisando que a gente fala dos alimentos que o sal não transforma eles, só alimentos que o sal só salga, como por exemplo carne e ovo. Samuch lachila, é melhor ele comer agora, do que comer depois, próximo da hora que ele vai realmente comer aquilo. Por que é melhor ele salgar isso agora? Vamos dizer que agora o alimento está meio quentinho. E aí ele vai receber o sal melhor. Quando o alimento está quente, o sal entra mais. Se ele deixar para depois, ele não vai receber tão bem o sal. Por isso ele prefere fazer agora, para comer em outra refeição. Ou pode ser outro motivo. Antigamente não tinha geladeira, ele quer salgar agora, porque aí o alimento estraga mais devagar. Você já está com sal, ele dura mais um pouco. Pode fazer agora para comer em outra refeição, nesses tipos? Tem aqueles que falam que não tem problema. A gente pode se basear nas palavras deles, facilitar nisso. Bedivrei sofrim, nas coisas dos sábios. Se há necessidade. Diz o Alter Rebbe, vamos frisar, coisas que o sal não tem um efeito neles. Leotar seudá, salgar eles para aquela refeição. Kegon, como por exemplo, carne e ovo, ok? Então, leotar seudá, salgar eles para aquela refeição, pode, se é para aquela refeição, mesmo que tem vários pedaços, e mesmo que ele não coloca óleo, não coloca vinagre, você pode, para aquela refeição você pode. Salgar para outra refeição, não para agora, mas sim para outra refeição, que você não tem uma necessidade, você pode fazer isso depois, quando chegar a outra refeição, não pode. Você vai ter que salgar na hora da refeição. Salgar aquilo para outra refeição, mas tem uma necessidade para você salgar agora. Por exemplo, agora ele está quente e vai absorver melhor o sal, ou para ele não estragar. Tudo isso você pode. Mesmo que ele vai usar só na outra refeição, se tem necessidade, você pode salgar agora
para outra refeição, lembrando que são coisas que o sal não tem um efeito especial neles. Seivav, diz o Alter Rebbe, Assur ladear basar é proibido você lavar uma carne shelonimlar que não foi salgada para cacherizar ela. Shechal, talvez antes de ler Seif eu vou explicar o que é a ideia. Aqueles que estudaram Yoredá sabem do que a gente está falando aqui, que tem uma alahá que depois da shchita, a gente sabe que a gente caceriza a carne com sal, se chama de meliche, e tem uma alahá que diz que se passou 3 dias, 3 períodos de 24 horas, ou seja, 72 horas, depois da shchita, e ainda não fizeram a meliche, vai ser proibido fazer a meliche daquela carne, só vai poder grelhar direto no fogo para tirar o sangue dela, para cacherizar. E às vezes não é fácil, né? Você quer às vezes cozinhar, você fala que você tem que grelhar no fogo, nem sempre isso é legal. Mas tem uma forma que a Halakha fala que você pode prolongar o tempo e ganhar a partir de lá mais 3 dias. Quando você vê que já vai passar os 3 dias, vamos dizer, e você quer continuar fazendo a melicha depois, você dá uma lavada na carne, deixa a carne dar uma mergulhada na água um certo tempo, porque esse negócio dos 3 dias é que a carne fica ressequida. Quando ela fica ressequida, não dá para fazer mais melicha para tirar o sangue, não dá mais para salgar para tirar o sangue, você tem que só assar direto no fogo. Mas aqui o que você faz? Antes de passar as 72 horas, você mergulha a carne numa água fria, obviamente, água normal, né, na temperatura do ambiente, e deixa lá, vamos dizer, 1 hora, 2 horas até, meia hora pelo menos. E aí, e se ele só lavar a carne, pelo menos Bediever também serve, e aí você ganha mais 3 dias a partir de agora. Só que se isso aconteceu no Chaves, vamos dizer, você percebe, você esqueceu de tratar disso, e você percebe que agora no Chaves vão completar os 3 dias da Shritá, às 72 horas, e você vai perder a possibilidade de fazer merichá na carne, só vai poder grelhar ela. Diz o Alter Rebbe, Assur ladear basar shelonimlach, é proibido você lavar essa carne que não foi salgada, ainda não foi cacherizada. Shechal Yom Shlishi do Shabbat, e caiu às 72 horas, o terceiro dia, está caindo nesse Shabbat, que deixa lá essa lebichu, você quer lavar, para aquilo não ficar proibido para cozinhar, é proibido você fazer isso no Shabbat. Qual o problema? Mishum shetorech mishabat lechol. Você está tendo um esforço do Shabat para o Chol. Você não pode fazer uma coisa do Shabat para depois do Shabat. Você não vai usar aquilo no Shabat. Então você não pode fazer uma preparação para depois do Shabat. E no final ele vai ser obrigado realmente a grelhar aquilo no fogo, não vai ter outro jeito. Ladear basar, fazer uma lavagem da carne, Sheigia Yom Hashlishi Peshabat, que chegou o terceiro dia, 72 horas no Shabat. Será que eu posso lavar aquela carne para ganhar mais 3 dias? Quase 3 dias, 3 dias, um pouquinho menos, mas para prolongar o tempo, enfim. Diz o Alter Rebbe, você não pode, porque você está fazendo um esforço no Shabat para ter um benefício que vai vir depois do Shabat, no Chol. Você não vai poder, você vai ter que grelhar essa carne. Tem posquim que trazem uma possibilidade de dar tipo uma enganada. Você vai fazer netilat yadayim para o pão no Shabat, faz a netilah em cima dessa carne, e aí através disso você está lavando a carne, mas você não está fazendo uma coisa especial com a carne. Você está fazendo netilat yadayim, e a água está caindo em cima da carne, está resolvendo o problema de a carne não ficar ressecada. Mas o Alter Rebbe não trouxe isso aqui. Eu não sei se costuma fazer isso ou não,
Tem que pesquisar, ok? Mas eu vi uma vez uma ideia, não sei se pode ser aceita pelo Alter Rebbe, também eu tenho que buscar isso. Ok. Vamos ver onde a gente está. Ok. Antes de continuar, uma piadinha. Se fala aqui uma piadinha próxima de Purim, etc. Qual a diferença entre ligado com a Halakha que a gente está estudando, que a gente vai estudar? Qual a diferença entre a senhora Sefaradi e Ashkenazi que prepara saladas para em honra do Shabat? Então fala uma piada que a Ashkenazi prepara para o Shabat salada, em hebraico se chama salada chai. Chai é vivo, mas pode ser também cru. Cru é salada de verduras cruas. Quer dizer que em Israel, em geral, é pepino com tomate, com cebola, pode ser com alface, etc. Salada de coisas não cozidas. Já o Sefaradi prepara para o Shabat chai salatim. Chai salatim são 18 tipos de saladas diferentes. Tem o hatzilim, como se fala, a berinjela assim, assada e cozida e não sei o que, não sei o que. Chega a 18 tipos de saladas. Então, acho que nós faz salad chai, salada de coisas cruas, o pepino, o tomate, o sefaradi faz chai salatim. 18 tipos de salada. Ok, isso é só piadinha, obviamente. Espero não estar ofendendo ninguém aí. Vamos lá, então. Siman Shin Chaf Aleph, Seif Yud, diz o Alter Rebbe, Kol davar shomigidulei karka, tudo aquilo que cresce na terra, que são os nossos vegetais, afilo ochel gamur, mesmo que é um alimento que pode ser, já está pronto para ser consumido, até vamos dizer. Yesh bo mishum tochen, tem aqui a proibição de tochen. Outra proibição no Shabbat é quando se fala tochen, moé trigo, moé é proibido no Shabbat. Oel ve'yesh beminot china, já que nos coisas que crescem na terra, aliás, tem também problema de moer metais, fazer pó de ouro, etc. Também não pode. Mas alimentos também não pode moer no Shabbat. Eu vejo beminot china, já que nos alimentos tem certos tipos que a gente costuma moer eles. Dan betvav kitnit, são tvoá, são o trigo, como se fala, a cevada, etc., ou kitnit, ou as leguminosas também pode moer, às vezes, faz farinha de milho, etc. Então, como se moe essas coisas durante a semana, no Shabat vai ser proibido, e qualquer coisa que, na verdade, vegetal, é proibido moer também no Shabat. Fica por isso, não somente isso, diz o Alter Rebbe também, Asur lachtor hayerek, você não pode cortar no Shabat nenhuma verdura, dak, fino demais, pequeno demais. Você começar a cortar muito pequeno a verdura, tipo, você tá, o que é moer? Moer, na verdade, é transformar em pó, né? Pó é pedacinhos pequenininhos. Se você cortar pequeno demais a salada ou a verdura, também você está, tipo, moendo ele. Vem de hatach dak, se ele cortar bem pequenininho a verdura, Chayav Mishum Tochen, ele está fazendo a proibição da Torá de moer aquilo. Mas diz o Alter Rebbe, toda essa proibição que a gente está falando agora, pela Torá pelo menos, é se ele corta, pica pequenininho a verdura, o maniach deixa ele guardado, preservado, vendo aquele alter, ele não vai comer aquilo naquela hora. Ele vai rachar só mais tarde, mesmo durante o Shabat, mas mais tarde. Aval, porém,
Mutar lachtoch dak é permitido você cortar bem pequenininho, que dele rola alta, se você quer comer isso naquela hora. Ou bishul acherim, shulchul alter, ou para cortar para outras pessoas que vão comer agora. Ou bishul tanegolim, ou até mesmo para galinhas, shulchul alter, que elas vão comer agora. Ou você, ou seu amigo, ou fazendo a lavda, os animais que vão comer agora, você pode cortar bem, bem pequenininho. Qual é a lógica? מפני שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו, você não proíbe uma pessoa comer, ele gosta de comer pedaços pequenininhos, assim ele come. É a forma de ele comer, não é que ele está fazendo um trabalho no Shabbat. Então isso a gente não pode impedir ele de comer em pedacinhos bem pequenos, se ele prefere. מפני שלא אסרו על, só se ele deixa para mais tarde, aí ele preparou o alimento da forma proibida e deixa para mais tarde, aí não vai poder. A gente não proíbe para uma pessoa comer o alimento dele bechatichot gedolot, com pedaços grandes, ou ktanot, ou pequenos, se ele preferir. Imken, derech achilato kacho, esse é o costume de ele comer aquilo. Lechol gam bechatichot ktanot, às vezes as pessoas preferem, querem comer pedaços pequenininhos, você não pode impedir eles. E tudo que faz parte da forma da pessoa comer e se alimentar, não é chamado de trabalho no Shabbat. Como a gente explica no capítulo Shinutet, a gente explicou em relação a separar coisas no Shabbat. A gente falou que não pode separar. Mas se na hora que ele está comendo, ele pega a coisa boa e separa da coisa ruim e come, é permitido. Porque a forma de comer, a pessoa não pode comer a coisa boa e ruim tudo junto. Não dá para comer tudo. Então ele pode pegar a coisa boa, pôr na boca e comer, porque é a forma de comer, não é chamado trabalho no Shabbat. Que daí não fala alta, que ele separa a coisa boa que ele quer comer da coisa ruim para comer naquela hora. Não é chamado que ele está separando no Shabbat. Isso não tinha o teto, né? Relação a separar coisas. Esse é o costume de comer. Pegar, não comer tudo bom e ruim, sujeira, e colocar tudo na boca, não. A forma de comer normal é comer só as coisas que ele quer comer. As coisas boas. O mutar é filho de isso é permitido até mesmo no Katrila, sem nenhum problema. Isso é uma forma de encarar, que o Alter fala. Mas tem aqueles que discutem com o que a gente falou agora em relação a cortar fino. E falam que não pode, em relação a cortar pequenininho, tem opinião que fala que é proibido completo, mesmo que ele vai comer agora, não pode cortar pequeno demais, por essa segunda opinião. Veja, já tem aqueles que discutem e não recebem essa permissão que a gente falou, que você pode cortar bem pequeno, não em relação a separar coisas. Ele está voltando agora ao assunto do capítulo. Cortar pequenininho, que pela primeira versão que ele trouxe, você pode, contanto que seja para comer naquela refeição. Agora ele fala que tem aqueles que discutem com isso e fala que não pode cortar muito pequeno, mesmo que vai comer agora. E o Alter Rebbe começa a concluir na prática o que fazer. Verachon leizael lachush ledivrehem, e é correto levar em conta as palavras desses que rigoram, leizael, tomar cuidado, lachtor etayerek, de cortar a verdura, shekorim salatim, o alface, lechatichot gedolot, cortar não tão pequeno, corta um pouco maior, shazem bomeshum tochen divrakok, se ele cortar em pedaços um pouco maiores, aí não vai ter nenhum problema de moer por todas as opiniões. Aval, porém, Bemedinateno, nos nossos países aqui, diz o Alter Rebbe, dak meod. O costume da galera é cortar o rabanete bem pequeno e bem fino. Vechem betzalim, e também cebolas, o pessoal costuma cortar bem pequenininho. Vesh lachem lahem al mishei smochu. E eles têm a opinião que é para se basear nelas, e dá para permitir isso como eles costumam. Mas de qualquer forma, eles têm que tomar cuidado,
Sheloi Atchilo não começar a cortar pequenininho, Adachara Etziana Beit Knesset, até que os maridos já saíram da sinagoga e já estão próximos de chegar, aí começa a festa, começa a cortar bem fino esses que costumam facilitar nisso. Shetzarif Sheyeh Samuch LaSeudah Mamash, tem que estar bem próximo da refeição. Como foi explicado no Siman Shinutet, Leinan Boren, em relação a separar, que também tem que ser próximo da refeição, na hora que já estão saindo da sinagoga. Lachtoch Yerek Dak Dak, cortar uma verdura em pedaços pequenininhos, Lo Samuch LaSeudah, quando não está próximo ainda da refeição, isso é totalmente proibido. Isso se liga com a proibição de moer no Shabat, moer o trigo, ou cortar bem pequenos alimentos, as verduras. Isso é totalmente proibido no Shabat. Lachtoch Yerek Dak Dak, cortar a verdura bem pequenininho, Samuch LaSeudah, mais próximo da hora que vai começar a refeição, quando já saímos da sinagoga. Nahon, o mais certo é evitar, é cortar um pouco maior, porque tem opiniões que rigoram nisso, mas o Alter Rebbe atrás do Medinoten, o costume do pessoal no país é facilitar nisso, sem cortar bem fininho. Bitnai, contanto, ou seja, se contar, é melhor rigorar, mas aqueles que querem facilitar têm em que se basear, de cortar bem pequenininho. Bitnai shematchil lachin rak, mas a condição mínima é que tem que começar só bem próximo da refeição, quando já saíram da sinagoga. Diz o Shmira Shabbos que ele Chosser, que é o livro famoso do Shabbat, não sei se você tem em casa, se é a montanha, capítulo Vav, Sefim Chetet, Meichat banana, você amassar no Shabbat uma banana, ou agvaniá, amassar no Shabbat com garfo, vamos dizer, uma banana, ou uma agvaniá, um tomate, eu acrescento aqui, a princípio, a mesma ideia, avocado, o abacate, verrula, etc., amassar no Shabbat, Shmina Shabbos fala que é proibido, como moer, mas se for para uma criança pequena que precisa, ele permite fazendo um shinui, fazendo uma mudança, ou seja, moendo não com os dentes do garfo, mas sim com o cabo do garfo, ou moer com a colher, e mesmo isso só se for uma necessidade como uma criança pequena, etc. Se não é proibido. Por outro lado, ele traz se você já cozinhou antes do Shabat, tinha cozinhado a batata e ela já estava bem molinha e bem assim, sabe, já bem cozida mesmo, molinha. Não tem problema no Shabat você moer, você com garfo amassar. Ou a mesma coisa, limloach balechem, você pegar a faca, você pega perot mevushalim, confeitoria, você pega aquelas frutas que estão bem molinhas, que são tipo de geleia assim, você pega no pão e você passa com a faca, e você amassa a fruta quando você está passando com a faca, também não tem problema no Shabbos, porque essas coisas já estão bem moles, então já não é mais considerado que você está moendo aquilo. Já o que ele falou antes, a banana, o avocado, o tomate, tudo isso você não pode, exceto para uma criança pequena, e mesmo assim fazendo uma modificação, usando ou o cabo do garfo ou a colher. Aval. Kol davar aroi lachilá kmot shehu. Toda aquela coisa que pode ser consumido como ele está, que ele já está pronto para ser consumido. Veno gidulei karka, e não é uma coisa que é um não vegetal, não é uma coisa que cresce da terra. Shem beminot hinaklau, que aí naquele tipo não é chamado, não existe o conceito de moer. Por exemplo, que não é um vegetal, mas é uma coisa, um alimento, por exemplo, bassar mevushal, carne cozida, ou tzli, ou grelhada, ou gviná, um queijo, assim como eles. Mutar lachtor dak dak, aí não tem problema
de você cortar eles bem pequenininhos. A fila Shelol Lechomead, mesmo que você não vai comer agora, vai comer mais tarde, durante o Shabat, outra refeição no Shabat, não tem problema. Não é considerado moé esses alimentos que não são vegetais. A mesma coisa pode ser ovo também, você amassar o ovo cozido. Aval, porém, assur legorerá dagdag bemorag, você não pode picar o queijo, vamos dizer, bemorag harutz bal pipiot. Na morad harutz bal pipiot, deixa eu desenhar aqui porque eu esqueci como se chama em português. Você tem aqui, ops, vou desenhar aqui, você tem assim. Você tem aqui esse instrumento que a gente tem na cozinha, eu tenho, acredito que vocês também têm, que esse instrumento ele funciona de tal forma que aqui você tem, é de metal, né? E você tem, tipo, como se diz, espaços, assim, aberturas pequenas. E aí você pega o pedaço de queijo, ou o que for, ralador. Agora desenhando, não me lembrei a palavra. O murag é haluz valpipiot, é o ralador. Você não pode usar ralador no Shabbat, mesmo que é um alimento que não tem problema. Para fazer isso com tomate, óbvio que é problema, porque o tomate, você não pode, o tomate é uma verdura, não pode no Shabbat amassar ele, etc. Mas mesmo se é uma coisa que não tem problema de moer no Shabbat, por exemplo, um queijo, que a gente falou que com a faca você pode cortar em pedaços bem pequenininhos, mesmo que você vai usar na próxima refeição e não nessa refeição, mas usar um instrumento especial para moer, por exemplo, o moedor, não vai poder no Shabbat fazer isso. É proibido. A filo que dele é miad, mesmo que ele vai comer imediatamente, é proibido. Por quê? De que já que esse instrumento é especial para isso, para moer, areza derechol, isso é considerado um comportamento da semana, não um comportamento íntegro, não um comportamento que funciona com Shabbat. Vehu adin bekliacher, e assim também qualquer outro utensílio, a meiucha de kach, que ele é específico para moer, você não pode usar no Shabbat, mesmo coisas que não tem problema de moer. Por exemplo, passar um ovo aqui para pegar, não pode moer assim. Você pode ir com a faca, cortar pequenininho, não tem problema, mas moer assim com um instrumento especial, não pode. Davar uma coisa que pode ser consumido como ele é, vem no guidulei carca, mas ele não é um vegetal, não é uma coisa que cresce da terra. Que igual, por exemplo, basar mevushal, uma carne cozida, ou eu acrescento um outro exemplo, beitzá kashá, um ovo duro, etc. Lachtoch dak, cortar com a faca fininho, pequenininho, não tem problema. Mesmo que é para uma outra refeição também não tem problema. O legaredo gvinabe pumpiá, mas já moer um queijo num moedor é proibido. É proibido usar o instrumento especial para moer no Shabbat. Rabino Gadassi, página 95. Kli imarechet sakinim shemistovevot. Um instrumento com várias facas que você roda e ele vai cortando, certo? Aquele instrumento que tem que você tem vários tipos, né? Mas basicamente você tem um instrumento que ele tem facas, vamos dizer. E aí você coloca, vamos dizer, dentro uma coisa que você quer moer, vamos dizer, para não ter problema no Shabbat. Você colocaria lá, vamos dizer, ovo cozido. E aí você tem um negócio que você, vamos dizer, você vai virando
Mas, né, você vai com a mão virando, aquilo vai moendo. Ele traz o Rabino Gadassi esse tipo de coisa que é proibido, porque isso é um utensílio também especial para moer. Então você não vai poder usar isso no Shabat. Tem alguns tipos de instrumentos que sim são permitidos, então tem que prestar atenção a cada tipo. Esse daqui, por exemplo, é proibido. Diz o Alter Rebbe no Seif Yud, אבל מותר לפורר הלחם, você pode no Shabat, como se diz de forer alechem, pegar o pão e moer o pão assim, sabe, com a mão. Tem gente que moe pão para dar para os pombos, não sei se pode dar para os pombos do Shabat. Se são os pombos que você cria eles dependem de você, pode. Mas na rua não pode tirar. Enfim, mas moer o pão para alguma coisa que você precisa. Pode ser um biscoito também, moer o biscoito assim, né, deixar ele em pó. Lifnei a tanegolim para alimentar as galinhas, quem tinha galinha no quintal. É permitido, pode. Vem bezem mishum tochen. Não é chamado que ele está fazendo, moendo trigo? Não pode, mas moer o pão pode, porque o Elokvanet Renat já foi moído antes, o trigo ou o que for, Shemimena Nassá Lechem, que daquele trigo foi feito o pão, Vem Tchiná Achar Tchiná. Não tem problema de moer uma coisa que já foi moída. Como o pão é feito com a farinha que já foi moída, você está remoendo, moendo depois de já ter sido moído, aí não tem problema. Leforer lechem, moer um pão, o guiar, um biscoito no Shabbat, ou uma matzá, não tem problema você moer aquilo, porque você está moendo uma coisa que já foi moída antes, não teria problema. Diz o Alter Rebbe, Lador bemador, você socar um socador, não sei se a palavra que eu estou usando está certa, mas eu já vou explicar o que quer dizer. Pilão. Você socar no pilão, ó. Aos poucos com vocês juntos eu vou melhorar meu português aqui. Você tem o pilão, sabe? Pilão no Brasil usa para café, se não me engano. Mas o pilão eu uso aqui em casa, a gente usa isso, como ele vai falar aqui, para bater o alho, para socar o alho. Você tem o pilão que ele tem um pote especial, e aí vai um instrumento que com ele se soca, né? Tem um instrumento para socar. A filocheletes, mesmo que ele é de madeira, que não é tão pesado, e muito mais de pedra. Assur, é proibido você socar coisas no Shabat com pilão. A filo que dele é miad, mesmo que você vai comer naquela hora. Por exemplo, alho, chum, socar o alho, bahem, e coisas semelhantes. Beochalim amidochim, alimentos que se costuma socar eles. Assur, tudo isso é proibido, laduchotam. A filo lechol miad, mesmo para comer imediatamente. Aval mutar leraskan, mas você pode amassar o alho, ou o que for, bechinui gadol. Se você fazer uma grande shinui, uma grande diferença. Por exemplo, beat shel sakin, com o cabo de uma faca. No Shabat, você pode, se você não fez antes do Shabat, não preparou isso, você pode pegar o cabo da faca, certo? Aqui você tem a faca. Você pega o alho, você pode colocar, aliás, o alho num saquinho de plástico para ele não fugir. Você coloca o alho no saquinho, e aí você pega o cabo da sua faca e você vai batendo no alho até ele ficar amassado. Não tem, é permitido. Porque isso é um grande shinui, é uma diferença grande do normal. Nós temos como foi falado em relação a pimenta. Pimenta que não tinha sido, não pimenta que a gente tem moída, que não precisa fazer nada. As pimentas são as pimentas que são grãos,
você tem que também quebrar eles para poder usar. Então, também a ideia seria igual, você poderia no Shabbat só, fazendo, por exemplo, com um shinui, uma mudança, usando o cabo da faca, por exemplo, para moer, para bater. Vegamesh Lachme, falei isso rigora, não fazer no pote do pilão, que é especial para moer. Não somente que você usa para moer a cabo da faca, também você coloca numa travessa normal, não no pote do pilão. Vegamesh Lachme, também a gente vai rigorar, Lechtosh Bekeara, usar uma bandeja, uma travessa normal, Vekeretze Bahem, e assim por diante, Veobe Marteshet, e não o pote, ou seja, também você não usa o pilão próprio para socar, você usa, por exemplo, o cabo da faca. Falei, se você não usa o pote do pilão, você coloca num prato, numa travessa, ou direto no... Acho que a minha esposa, quando faz isso, ela faz isso direto no mármore, né, da cozinha, e lá você pode bater com a parte de trás da faca com cabo. É melhor preparar antes do Shabbat se possível, mas se não, você pode fazer assim. Alash, aquele que faz uma massa no Shabbat, o meavot melachot. Isso é uma das proibições básicas do Shabbat, que é proibido fazer uma massa. Agora eu estou começando a pensar onde tinha no Mishkan massa, talvez nas cores, os materiais que ele usavam para fazer a cor, fazia tipo uma massinha, assim, moía, depois misturava com água, dava tipo uma massinha. Se não me engano, isso é a massa do Mishkan, mas enfim, preparar uma massa no Shabbat é uma proibição da Torá. Agora, tem duas opiniões. Se você tem, vamos dizer, uma farinha, ok? Se você tem uma farinha e você tem uma tigela com farinha dentro, se no Shabbat você só jogar, é óbvio que você não pode jogar água dentro da farinha, certo? Jogar água é proibido no Shabbat, você está fazendo massa. Se você só jogar água e você não amassar com a mão, só jogar água, já é proibido no Shabbat, mas é proibido pela Torá ou pelos sábios. Tem duas opiniões. De qualquer jeito é proibido, certo? Só a diferença é se é proibido pela Torá ou pelos sábios. Diz o Alter no começo, vem no Hayav e não é Hayav pela Torá, Benetinat Amaim letoch hakemach bilvad. Só jogar água dentro da farinha não é ainda proibido pela Torá, é só pelos sábios. Quando é proibido pela Torá, ela há de gabel que da só se ele realmente amassar a farinha junto com a água, como ele faz durante a semana. Isso é a primeira opinião. Veja Holkeim pela segunda opinião. Bekulam Hayav sempre vai ser Hayav. Benetinat Maim levada, só jogar água dentro da farinha já vai ser Hayav. Ou Echad Mishamashkin, ou outros líquidos dentro da farinha, o meipirot, os sucos. Alfalpicholog belo claro, mesmo que ele não misturou, só jogou a água, que netinat amaim zelgiboló. Pela Torá, quando você joga água, você já fez o processo de criar uma massa. Aí vem a pergunta. Riuv lixá, a proibição da Torá de fazer uma massa para fazer essa proibição. Dai benetinata nozel, é suficiente você jogar o líquido dentro da farinha, vamos dizer. Orak me'arvev, só quando ele misturar. Isso pela Torá. Pelos sábios, de qualquer jeito é proibido sempre. Mas pela Torá, Shitar Shona, pela primeira opinião, se ele só jogar água, ele não vai ser proibido pela Torá, só pelos sábios. A segunda opinião fala que só jogando água você já está proibido pela Torá, mas de qualquer jeito, por todas as opiniões, na prática é proibido fazer. Outra discussão que tem também é se tem coisas que são chamadas Bnei Gibul, coisas que realmente
se torna uma massa única, uma massa que fica totalmente grudado os elementos dela, e tem certas massas que não se grudam totalmente. Por exemplo, você tem uma farinha fina, você coloca água, aquilo é uma massa que é chamada de Bnei Gibul, uma coisa que se gruda totalmente. Tem certas coisas que você mistura, mas elas não ficam totalmente grudadas. Por exemplo, éfer, cinza, por mais que você ponha água e você mistura, fica aquela lama, mas não junta, as partes não juntam totalmente com a farinha. Ou, por exemplo, mursan. Mursan é um tipo de farinha mais grossa, tem pedacinhos pequenininhos. Tá bom, quando você faz com água, você faz tipo a massa gruda aqui um pouco, mas não gruda tanto quanto uma farinha fina, vamos dizer. Então, tem coisas que são Bnei Gibul, que quando você coloca água e mistura, eles ficam totalmente grudados e unidos, e tem coisas que não são Bnei Gibul. Tem coisas que, por mais que você joga água, e por mais que você mistura, elas não ficam totalmente grudadas juntas. Toda a questão aqui é quando é proibido pela Torá. Só as coisas que se grudam totalmente, ou mesmo as coisas que se grudam parcialmente. E de novo ele vai falar que tem duas opiniões sobre isso. Vera Megabel Hayav, aquele que faz uma massa no Shabbat, ele não vai ser proibido pela Torá. Ela bedvarim shem bnei gibur, só as coisas que realmente se grudam juntas. Que é igual, por exemplo, farinha, que você mistura com água, ou afar, afar, pó, que você coloca com pó água e você e você cria uma argamassa, shalbinyan, para usar na construção. Tudo isso é proibido pela Torá, que é uma massa que é bnei gibur, uma coisa que realmente se gruda totalmente e se transforma numa massa só. Uma massa homogênea. Você tem uma palavra, hein? Você tem uma homogeneidade. Mas se é uma massa heterogênea, aval éfer já, o éfer, como se diz, no éfer, cinza, vechol a gás, e aquela areia mais grossa um pouco, o mursan, que é as cascas do trigo, se não me engano, são o mursan, que não grudam tão bem. Vekemach kali, aquela farinha que vamos dizer, o trigo ainda estava meio verde e ele não dá para amassar, não dá para fazer farinha. Eles assavam ele no forno e depois faziam a farinha assim. A farinha era de pedaços um pouco grandinhos, assim, não era uma farinha bem fina. Todo tipo de coisa igual a esse. Lav bnei gibulhen, eles não fazem uma massa homogênea, e sim uma massa heterogênea. Por isso, a megablan patur, quem faz uma massa com esses elementos que não são bnei gibul, que não se grudam totalmente, pela Torá não é proibido. A avaliação deveria sofrer, mas de qualquer jeito é proibido pelos sábios. Isso é a primeira opinião. Veja Halkim tem uma opinião que discute com isso Alcar sobre isso. Desculpa, Alcolzé, sobre tudo isso. Vomrim falam, Shein Hiluk, não tem diferença pela Torá. Ben Dvarim Shebnei Gibul, tantas coisas que ficam homogêneas, que se juntam totalmente. Ledvarim Shein Abnei Gibul, as coisas que não se grudam totalmente. O Bekulan Hayav. E sempre vai ser proibido pela Torá. Aqui a gente vê a nossa pergunta 20. Lixar, fazer uma massa, não é a Torá. De acordo com a Torá, Zedavka Bebar Gibul é só uma coisa que se torna uma massa homogênea, igual, por exemplo, só uma coisa que é homogênea, que se torna uma massa completa, por exemplo, farinha, por exemplo,
pó para fazer argamassa para construção. Só esse tipo de coisa. Ou lavdavka, ou não necessariamente. Veafilo, e mesmo coisas que não são heterogêneas, por exemplo, as cascas do trigo que não grudam tanto, ou a areia meio grossa, etc, etc. Então a resposta é: tem uma discussão. Pela primeira opinião que o Alter Rebbe traz, só coisas que realmente ficam uma massa só. E pela segunda opinião, mesmo coisas que não se grudam totalmente, mesmo assim é proibido pela Torá. Então aqui, nessa linha, eu vou voltar de novo à pergunta que eu consertei um pouco. Então, assim, você preenche assim. Aqui na primeira linha, eu pergunto, então, como a gente falou, você fazer a massa para a Torá, Davka bebar gibur, só coisas que se tornam uma massa só, kegon, por exemplo. Aqui você escreve, por exemplo, farinha, que se transforma em massa, pó, que se transforma em argamassa. Ou lav davka, ou não necessariamente, vafilo lav bnei gibur, mesmo coisas que não se transformam numa massa única, por exemplo, aqui você coloca éfer, que é a cinza, a casca do trigo, etc. E aqui você responde que tem sobre isso uma discussão. Pela primeira opinião no Alter Rebbe, só coisas que se transformam numa massa homogênea. Pela segunda opinião, até mesmo coisas que são heterogêneas, que não se grudam totalmente. Mas, de qualquer jeito, por todas as opiniões, de qualquer jeito, sempre é proibido fazer aquilo pelos sábios. Só que aí o Alter Rebbe traz um chino, traz uma modificação que pode levar a gente a permitir isso, que vai ser permitido no Shabbat você fazer uma mistura, quando você faz um gibur, uma mistura rach, que ela é líquida, não é sólida. Mutar e ter mexinui, você faz isso de uma forma modificada do normal, vai ser permitido no Shabbat. Aqui eu trago do Rabino Shabtai Friedman, aqui da Yeshiva de Tzfat, uma ideia para esclarecer melhor as palavras do Alter Rebbe, para deixar mais detalhado, ele traz aqui, interessante. Bishloshat Naim, em 3 condições, mutar lasot blilá bemtzaut mashke. Você pode fazer uma mistura no Shabbat usando um líquido para isso. Você tem 3 condições para poder fazer isso. Quais são as 3 condições? Aleph, primeira condição, Ima blilá shenotzeret e blilá raká. Se você chega a um resultado que ele é líquido, não uma coisa sólida, como o Alter Rebbe falou, gibur rach, uma coisa líquida, explica aqui o Rabino Friedman, shenishpechet, uma coisa que dá para você derramar aquilo, quem mará, como uma sopinha. Velol blilá avav esmichá, não uma mistura que fica sólida e que fica bem smichá, como se fosse smichá em português. Esqueci a palavra. Tem sopa que você toma que é líquida e tem sopa que ela é meio sólida, você precisa da colher, que ela é mais encorpada, encorpada, eu acho, smichá, e não muito encorpada. Ok?
Segunda coisa, o Seablilá, ele faz aquela mistura beofen shonem meragil. Diz o Rabino Friedman aqui de Tzfat. Isso ele traz do Rabino Forkas, ok? Você vê aqui a citação. Você faz aquilo de forma diferente do normal. Que igual, por exemplo, que diferença você faz para diferenciar? Bemikre, sheregilim, no caso que costuma lishpor hamash kebasof, quando o costume é você primeiro colocar o pó, o que for, e depois você acrescentar o líquido, aí você faz o contrário. E a você vai colocar primeiro o líquido e depois o pó. E se o costume é primeiro colocar o líquido e depois o pó, aí você inverte. Você coloca primeiro o pó e depois o líquido. Enfim, a ordem faz diferença. Você vai fazer a ordem ao contrário. E a terceira coisa, me'areva bliá betzura shona, também se mistura aquilo de forma diferente. Como assim? Que igual ele pega o utensílio e mistura, em vez de misturar com a colher, que é a forma normal, você mistura, você mexe o utensílio para misturar. Ou outra ideia, outra possibilidade, em vez de misturar com a colher, como você está acostumado, ele faz isso com uma faca. Se não me engano, tem mais uma forma, em vez de fazer rodando, você faz em movimentos de cá para cá, de cá para cá. Também, se não me engano, é válido. Ok. Eis ofen, de qual forma, mutala sot blilá, você pode fazer uma mistura no Shabat, quando vai ser permitido. Saquei um resumo em Makatav Alterebe, o que Alterebe escreveu. O Mamevoras é o que explica sobre isso no Sikum, naquela explicação do Rabino Friedman aqui de Tzfat. Então, Alterebe fala Gibulurach, que tem que estar líquido, o Mutar Beshinui. O Rabino Friedman explica que não pode ser uma coisa, como eu falei em português, não uma coisa encorpada, e sim líquida, uma sopa que você derrama de um lado para o outro. E você faz isso com Shinui. Qual a diferença? Qual a diferença que a gente falou? Você inverte a ordem. Se primeiro coloca o pó e depois o líquido, você inverte. Faz o contrário do normal. E também a forma que você vai misturar vai ser diferente do normal. Você vai chacoalhar, vamos dizer, em vez de misturar. Ao invés de usar a colher, usar a faca. E assim vai. Mais alguns pontos daqui do Rabino Friedman interessantes que eu trago para vocês. Vamos ver mais algumas coisas interessantes. Só um minutinho. Então vai assim, senhores. Melechet Lash, essa proibição de fazer massa no Shabbat, e Ribur Halakim Ufradim, é você juntar. O que é a ideia de fazer uma massa? Você pega coisas separadas e você junta eles através do mashke. Acho que aqui também tem uma orientação para o trabalho de Hashem, que se você tem pessoas que estão meio separadas, você quer juntar eles, você tem que usar um mashke. Você pega um mashke, que pode ser uma bebida alcoólica, uma vodka, um lechaim, e aí você junta as pessoas que estavam com o coração separado, você une o coração deles. Mas aqui ele está falando de forma física no Shabbat, a proibição de juntar coisas, pedaços separados com um líquido. Aval, porém, imamash que logo lembra de buca halakim, se o líquido não causa que as coisas vão se grudar, em becarriçu, não tem problema você colocar o líquido junto com pedaços quando você não está grudando eles. Por isso, ao ser salat maionese, vekadome, aquele que faz um certo tipo de salada no Shabbat, que é feito de tal forma que é o seguinte: Hatichot ktanot shel tapuach adamah, você pega pedaços pequenos de batata cozida, vê a maionese, você pega a maionese, você mistura, gorem de bukame, você com a maionese, você está grudando os pedaços de batatinha juntos,
a davar assur, vai ser proibido. Então, como você faz? Ou faz antes do Shabat. Avarim achatichot gedolot, se os pedaços de batata cozida estão um pouco grandes, vendo agora de bocar, você não faz uma massa, você não faz um grudamento, porque as batatinhas estão um pouquinho grandinhas. Mutar larvevotam em maionese, aí você pode misturar com a maionese, isso que eu pergunto aqui. Achanat salat maionese, preparar aquela salada com maionese em tapurré da mai, batata cozida, bechabes. Matar mutar, matar açúcar, quando você pode, quando você não pode. Se as batatinhas estão um pouco grandes, que elas não se grudam uma com a outra, você pode. Se estão muito pequenas, que você está tipo grudando aquilo, com a maionese, não pode. Mais uma ideia que o Rabino Friedman traz aqui. Kasher Pesach Hal Beshabes, quando Pesach cai no Shabbat, a gente sabe que uma parte do Haroises a gente mistura com vinho. Não a parte que a gente coloca junto com a matzá, a parte que a gente usa para comer com morer sem matzá. Porque no Shabbat a gente não molha a matzá com vinho. Então a gente não o haroises que a gente usa que vai dentro da matzá não vai ter vinho, mas uma parte do haroises a gente mistura com vinho, é aquilo a gente costuma comer sem a matzá, com maro, com alface sem a matzá. Se caiu no Shabbos o Pesach e tem que ter um haroises que misturado com vinho, pode ter problema de massinha. Você está misturando aquilo com vinho, como você faz? צריך לערב החרויס עם היין מערב Shabbos. Prepara aquilo antes do Shabbos. Veim shachach, se ele esqueceu, aí você vai misturar o vinho e arev etaim becharoises beshinu, fazendo uma modificação, como assim? Kodem hayain, você primeiro vai colocar o vinho, vachakach haroises, a ordem você muda, lembra? Muda a ordem. Primeiro põe o vinho e depois joga dentro a haroises. Fora isso, a forma que você mistura, você vai diferenciar. E na Herakli, você chacoalha o utensílio, ou Yarev Betzbaol, faz com o dedo, vem a seblilar cá fora, isso ele faz meio líquido e não meio sólido, não muito encorpado. Aliás, diz o Rabino Friedman, no nosso costume como a gente faz na prática, a gente pega um pouco do haroises e coloca onde a gente fez o kiddush, e tem o prato onde cai um pouco do vinho, a gente coloca o haroises naquele pratinho, e aí você já fez o shino e você pode fazer isso, você não precisa preparar então antes do Shabbat. Como a gente faz assim, já tem o shino naquela hora, você pega um pouco do haroises com o dedo, você mistura assim, deixa um pouco líquido assim, no vinho que despejou no copo, como é o nosso costume na prática, então não vai ter problema de preparar isso. Porque você tem tanto a dioxina que você está colocando haroises dentro do vinho, e não o vinho dentro do haroises, e tanto que você está misturando com o dedo tal, e deixando aquilo meio líquido, não tem problema. Shemerachechim et haroises ayveshá, a gente costuma misturar e amolecer a haroises seca, betzluchit hayain, no pratinho do vinho do kiddush, Kodem shetovlim ba'amaror, antes de mergulhar com ela o maror. Areis enikra gam ken shemearav beshino. Aqui você tem já o shino de qualquer jeito. A modificação. Sharei mania retayain bakli. O vinho está colocado no pratinho antes. Verá klachami kenet haroises. E depois você acrescenta o haroises. V'chen vocês outro beofen shel blilar akai. Aquilo está meio líquido. Também ele usa o dedo para misturar. Então não tem problema. Pesach shechal beshabes. Pesach shechal beshabes. Im lo irev acharoset im hayain. Normalmente, se ele não misturou, ele deve misturar antes do Shabbat. Se ele não misturou antes do Shabbat, ele vai fazer no Shabbat beshino, vai colocar primeiro o vinho, depois o haroises, vai fazer isso líquido, vai fazer isso chacoalhando ou usando a faca para misturar, etc. Leminagueira, pelo costume Chabad, não vai ter problema, porque de qualquer jeito a gente derramou um pouco de vinho, o vinho que derramou no pratinho do kiddush, a gente vai colocar lá um pouco de haroises com o dedo, deixando aquilo meio líquido. Então a gente já tem um shino normalmente pelo nosso costume, e aí não vai ter problema de fazer isso mesmo se for no
no Shabbos. Pesachel no Shabbos. Ok. O que mais a gente tem aqui? Ok. Avkot shenemesot bemaim. Aquelas pós que se derretem na água, והופכות למשקה, que se transformam em bebida, que igual avkat marak, por exemplo, pó de sopa pré-preparada, café na mesa, café na mesa, não sei café na mesa em português, não, o café pré-preparado que a gente coloca o pó do café na água e se transforma em café, e etc. Em Baem Dinei Agbalá Shel Melechet Lash, a gente não considera isso como lash. Então não tem nenhum problema em relação a lash. Tem problema de cozinhar, você tem que usar klishlish, mas não tem problema de fazer massa nesses. São basicamente bebidas, café ou a sopa, ou da sopa, etc. Não tem nenhum problema em relação à massa. Achanat bakbuk letinok, preparar, senhores, o bakbuk, a mamadeira para o bebê. Primeira coisa, mutar lachnis, você pode colocar materna, não sei como traduzir em português. Você tem duas coisas para o bebê. Um é a daisa, é uma mingauzinha. Materna é se não me engano, é o substituto do leite materno, só que é artificial, né? E ele é líquido, na verdade. Ele é um pouquinho, ele é um pouquinho espesso. Ó, a palavra que eu falei antes é encorpado, talvez espesso acho que é uma palavra mais exata, se está certo, não tenho certeza. Encorpado, ele é levemente encorpado, mas ele é mais para líquido, assim, então não tem problema tanto. Por isso, mutar a materna, você pode colocar esse substituto do leite materno, bechol tsurash, de qualquer forma que você quiser, kevan shenamessa, já que aquilo derrete totalmente, vem na oferta de leotisai, não se transforma numa massinha, é uma coisa mais líquida. A hanad da Issa já preparar o mingau para o bebê, que aqui sim já é uma coisa mais espessa. Aleph, primeira coisa, tzarich leachinar, você tem que realmente preparar no Shabbos, beofen, de tal forma, shelo tegli lasmicha, para ela não ficar encorpada, ela vai ficar mais líquida. Segunda coisa, Yaseh Shinui vai fazer uma modificação beseder achnasat daisa, na ordem de colocar o mingau, ou seja, se ele costuma colocar primeiro a água e depois o pó do mingau, vai fazer ao contrário, e assim por diante, o contrário do que ele está acostumado. Gimel, fora isso, Yeshane Betsurat Ervuv Betoch HaBakbuk. A forma que ele vai misturar o bakbuk, a mamadeira, vai ser diferente do normal. Que igual, por exemplo, Shenae Beniur Matun. Em vez de fazer forte como ele costuma, ele vai fazer devagar, misturar devagar. Ou Betnot Sivuviot, Bimkom Niur Lemailo ou Lemata. Ou se ele está acostumado a misturar de cima para baixo, ele vai fazer de forma fazendo rodas, um movimento de círculo. Materna, o substituto do leite materno, como ele é líquido, não tem problema, não tem que mudar a ordem, etc. Aqui a gente não está falando de cozinhar, certo? Talvez é clichê, vamos dizer, mas a gente está falando em relação à massa agora. Dar essa letinol, fazer uma mingau para o bebê, aqui você tem que mudar, você tem que primeiro não fazer muito encorpado, não fazer muito espesso, você vai fazer, a ordem você vai mudar, se você costuma colocar primeiro o pó e depois o líquido, você vai colocar primeiro o líquido e depois o pó, assim por diante, faz o contrário do normal.
E o movimento para misturar também você vai mudar. Em vez de, vamos dizer, se você faz forte, você vai fazer fraco. Se você faz de cima para baixo, você vai fazer movimentos circulares, assim por diante. Deganei Boker, que são cornflakes e todo esse tipo de cereais de forma de milho com leite. Sheivão halal se mistura com leite. E este estadão se deve fazer um esforço de comer eles lifnei shenemesim, antes de eles derreterem, venim leissas mechais, transformarem numa massa. Se você colocar o leite no mingau, que for, e deixar muito tempo lá, ou nos cereais, depois de um certo tempo eles vão se transformar tipo numa massinha, e não é certo fazer isso no Shabbat. E se você coloca o leite e come naquela hora, sem esperar demais. Deganei boker, os cereais da manhã, você mistura com leite, você não vai deixar muito tempo até eles se transformarem em massa, e sim você vai consumir eles antes disso, pouco depois que você colocou o leite. A tahina no Chaves, preparar tahina. Não sei se tem tradução, acho que não tem tradução, tahina, que é de gergelim, né? Quem sabe, sabe. Se ele não preparou a tahina antes do Chaves, como ele faz? Primeira coisa, ele faz não encorpada, ele vai fazer uma tahina mais líquida. Beit. Seder ha'achana yeshonem seder ha'achana beyom hachol. Vai mudar da ordem da semana, ou seja, normalmente as pessoas que costumam colocar primeiro a tahina e depois acrescentar água. Aqui você precisa fazer no Shabbos, vai fazer o contrário. Vai colocar primeiro a água e depois a tahina. Kodem shpochet hamayim, primeiro ele põe a água, v'achakach a tahina. Depois ele acrescenta a tahina. Terceira coisa, yeshaneh betzurat eruv, ele vai misturar de forma diferente. Por exemplo, em vez de usar colher, usa faca para misturar. A Hanat Hina, preparar a Hina, se ele não preparou na véspera do Shabbos, ele vai fazer shino, ou seja, ele vai fazer ela líquida e não incorporar, e não encorpada. Ele vai mudar a ordem, ou seja, vai primeiro colocar água e depois a tahina. Ele vai misturar de forma diferente com a faca, por exemplo, e não com a colher. Não se deve preparar no Shabat, não se pode preparar gelatina. Rabino Forcas, nem também, a mesma ideia, também não pode preparar pudim no Shabat. Gele ve pudim, e pudim, o pudim instantâneo, não vai poder no Shabbos. Tá bom? Fazendo bagunça aqui. Então não pode preparar gelatina e pudim, você está fazendo uma massa, na verdade. Apesar que na hora que você coloca água ainda está líquido, mas depois quando esfria, aquilo fica durinho, não pode. Maná hamá shel pirê, sabe o que é maná hamá? É aquela caixinha que tem tipo um macarrãozinho, uma coisinha, você coloca água fervendo, fecha a caixinha de isopor e aquilo se transforma numa pequena refeição. Preparar isso no Shabat. Se é de pirê de batata, não pode preparar no Shabat, porque você tem um pó, você coloca água, você faz uma massa, não pode preparar isso no Shabat. Mesmo que você faz klishlish, que não teria problema de cozinhar, mas não pode fazer no Shabat. Shar sugia manachama, outros tipos de manachama, dessas potinhos de refeições que não são piré, por exemplo, de macarrãozinho chinês, de verdurinhas, etc. Im shofer rotar, se ele pegar essa manachama e colocar ela, jogar ela, letor kamut maim gedolá, dentro de uma quantidade grande de água, acho que também ele está colocando bastante água e também parece que está mudando a ordem. Ele está passando isso para, em vez de colocar água dentro dele, ele está colocando ele dentro de uma água. De tal forma que aquela maná hamá não fica uma coisa muito encorpada. Aqui a gente vai falar qual vai ser a halachá. Mutar, vai ser permitido. Ve'arvev beshinui.
E ele mistura também de forma diferente. Por exemplo, usa a faca, vamos dizer, não a colher. Veishpovotale klishlish, tudo isso ele usa o klishlish, que é o terceiro, né? Você pega do boiler para o copo, do copo para uma tigela, a tigela é o klishlish, e deixa lá e achashash ele sobre bichu, para não ter problema de bichu. Maná Hamá, então, resumindo, essa porção de Hamá, de refeição pré-cozida, que a gente acrescenta água quente, se é pirê não pode, se é outros tipos, como macarrão chinês ou verduras, você coloca no klishlish água, você coloca mais água do que o normal para aquilo não ficar massinha, e você passa para lá a manahama, e aí vai poder, e misturando também com o shinui, vamos dizer, com a faca e não com a colher. Ok, senhores, obrigado pela vossa atenção mais uma vez. Felicidades para todos, sucessos e boas notícias. Echiamelech.